Olá pessoal, vamos continuar nossa aula que a gente já estava falando na semana passada, né, de lei da gravitação universal. Então hoje a gente vai continuar com lei do inverso do quadrado da distância, né, que foi proposta por Sir Isaac Newton. Aquele mesmo Newton lá das leis de Newton que a gente já estava estudando anteriormente, né, por volta de 1687, em seu livro que a gente conhece como Princípio Matemático, né, ele publicou várias deduções matemáticas, experimentos que ele fez a partir de observações que ele mesmo fez e análise de outros cientistas que vieram antes deles. Por exemplo, Galileu Galilei, Kepler, Ptolomeu, diversos outros cientistas e filósofos que já existiam, né, no passado. Ele fez um compiladão de todas as ideias e mais as observações dele, então ele criou esse livro aqui. Nele ele descreve a mecânica clássica, que é o que a gente está estudando nas aulas de física, física mecânica clássica, né? E ele apresenta a lei da gravitação universal, que ele apresenta nisso aí, com essas informações que ele fez analisando os experimentos que ele criou. Então a primeira coisa aqui que a gente vai ver, na lei do inverso quadrado da distância, é o quê? Força é proporcional, isso aqui não é um sinal de alfa, não é um sinal de igual, não é uma letra, é o símbolo proporcional. A massa do primeiro objeto vezes a massa do segundo objeto dividido pela distância ao quadrado dos dois. Seria mais ou menos esse desenho aqui. O objeto A faz uma força no objeto B, mesmo fazendo uma força no objeto A. Tudo depende da distância. Podemos dar o exemplo usando o ímã aqui. Temos um ímã, o corpo A, o corpo B. Conforme a gente vai trazendo eles perto, eles vão se aproximar um do outro. Provavelmente muitos devem ter brincado disso em algum momento, né? Quem não fez isso vai fazer ainda hoje com esses ímãs, né? Então, quando ele vai trazendo, a força de atração entre eles vai aumentando. Lembrando, aqui, campo magnético, a gente vai estudar depois, no futuro, e aqui é a lei da gravitação universal, gravidade. Elas são muito parecidas, as duas forças. Então, ele propôs tudo isso. Quase 100 anos depois, um pouco mais de 100 anos depois, em 1798, Henry Kevin Dix, ele propôs a constante da gravitação universal. Esse nome, provavelmente vocês devem estar lembrando ele das aulas de química. É a mesma pessoa que descobriu o elemento hidrogênio, tá, pessoal? Então, ele observando todas as coisas que o Newton falou, de outros cientistas falaram, né? Ele propôs a constante da gravitação universal, que é a constante para uma forma de equalizar as contas, deixar elas perfeitamente conforme a realidade, sair do mundo teórico e para o mundo prático, físico, e bater os números, né? Então, ele observando isso, ele encontrou essa constante que era aproximadamente 6,6 vezes 10 a menos 11 Nm ao quadrado dividido por quilo ao quadrado. Mas o que é importante aqui, gente, ó, 10 a menos 11. Isso é um número extremamente pequeno. Então, seria 0,000, alguns zeros, 6. Então, por isso que o Newton, na época, quando ele propôs aqui, ele nem percebeu muito bem isso. Ele pode ter observado, deve ter acontecido uma coisa. Mas lembra quando eu falo do arredondamento? Então, pode ter acontecido alguma coisa nessa lá no passado, 100 anos depois, veio a equação para a constante para equilibrar toda a equação. Vamos ver um exemplo disso daqui. Se eu tenho um corpo de 1 kg, um segundo corpo também de 1 kg, numa distância de 1 metro entre eles, qual vai ser a força de atração entre eles? Então vamos ver aqui no exemplo. A fórmula, né? Força gravitacional é igual a constante gravitacional vezes a massa do primeiro objeto, a massa do segundo objeto, dividido pela distância ao quadrado. A constante é a mesma. Constante, não muda, por isso se chama constante. 6,6 vezes 10 a menos 11. Vezes qual a massa do primeiro objeto? 1 kg. Vezes a massa do segundo objeto, 1 kg. Dividido pela sua distância ao quadrado. 1 vezes 1, 1. 1 ao quadrado, 1. 1 dividido por 1, 1. Logo vai ser a constante. Então a força gravitacional entre dois objetos de 1 kg a uma distância de 1 metro vai ser 6,6 vezes 10 a menos 11 Newton. Por que Newton? Olha aqui rapidinho, pessoal. Vamos lá, unidades. Isso aqui é a parte da constante da constante gravitacional. Newton, metro ao quadrado, dividido por quilo ao quadrado. Vezes quem? Não tem o vezes na fórmula? 1 kg. Daqui, o outro quilo está aqui, dividido o quê? Distância ao quadrado. Distância não é metro? Metro ao quadrado. Então ficou esse metro ao quadrado corta com esse metro quadrado, lembra das aulas de matemática, né? Como é multiplicação, está embaixo, repete em cima e embaixo, podemos cortar. Quilo vezes quilo, quilo ao quadrado aqui. Corta então com esse quilo ao quadrado. Então só vai sobrar
Newton. Então, por isso, tem que lembrar das aulas de matemática para acertar certinho essas unidades, tá? Então, a gente encontra o mesmo valor. Vamos supor, vamos mudar isso aqui para 2 metros de distância agora. Vamos colocar 2 metros. Temos já um exemplo aqui, né? Constante a mesma. A massa, 1 kg. A massa de novo, 1 kg. Qual a distância agora? Opa, a distância agora é 2. 2 ao quadrado é 4, então fica 1 sobre 4. Lembrando da matemática, né, como fica essa fórmula, vai ficar, no final, a força gravitacional vai ficar 1,65 vezes 10 a menos 11 newton, ou seja, vai ficar menor, porque é proporcional. Se a gente dividiu por 4, né, porque estava ao quadrado, vai diminuir. Então, se a gente aumentar mais, vai diminuir mais ainda. Gente, um exemplo disso seria eu mesmo, Diego aqui, parado, e a lousa. Eu tenho uma massa, a lousa tem uma massa. Se a gente tem massa, logo a gente vai ter uma distância entre eles, entre eu e a lousa. Com isso, a gente vai ter uma força de atração. Essa força de atração entre eu e a lousa é extremamente pequena, gente, porque vai ter o quê? 10 a menos 11 aqui, vai ser um número muito pequeno. Diferente, por exemplo, eu pro planeta Terra. O planeta Terra não tem uma massa muito grande que é o planeta, né? E se eu pulo, ele não me atrai para baixo? Que é a força que puxa ele para baixo, a gravidade. Então, isso aí que influencia. Isso influencia o quê? Até a Lua, que está aproximadamente 380 mil quilômetros da gente. Por isso que a Lua fica dando voltas em redor da Terra, porque a força de atração atrai ela também, porque a massa da Terra é muito grande. Se a gente for expandir, o Sol é o corpo mais tem massa no nosso sistema solar. Então, ou seja, vai ser maior ainda segurando os planetas. Então, gente, isso aí são uns exemplos de onde ela se aplica. Então, se aplica desde mim com a lousa, eu para vocês, eu com o chão, e em geral com o sistema solar e o universo, tá? Então, por hoje é só. Na aula que vem, a gente continua essas ideias da lei da gravitação universal.